Olá, Fera GGE, Fera Guimbo, eu sou Cleiton Pernambuco, professor de espanhol, e a gente vai comentar hoje a prova da UPE, o vestibular tradicional, vestibular 2015. Pois bem, como não deveria ou podia deixar de ser, uma prova de espanhol feita por um aluno candidato a letras, uma prova mais elaborada, 20 questões, uma exigência de leitura razoável e alguns comentários básicos. Um texto falando sobre Mafalda e Quino, o seu autor, um texto grande, um texto legal de leitura, tranquilo, é um tema que é bem falado durante um ano de festividade, 50 anos de Mafalda, que embora desde 73 não seja mais produzida, não tenha nenhuma inovação por decisão do Quino, é sempre muito atual, muito inteligente. Um outro texto muito legal sobre a escritora Ana Maria Matute, com citações dela, muito interessante. E um terceiro texto sobre futebol, não é? A UPE retoma algo sobre a Copa, né? No SSA falou sobre a lavagem que o Brasil recebeu da Alemanha e agora falou da ideia do futebol, da Copa como um sucesso, pelo menos até aquele momento. Primeiro eu vou pôr uma crítica. Tem uma coisa que eu não gosto muito na UPE nos últimos anos. É assim, textos desconexos. Tudo bem, eles dialogam quando trazem uma linguagem cotidiana, jornalística, eu compreendo. Mas desconexos. Eu achava que poderia haver, na verdade, aproveitar uma ideia e trabalhar por alguns pontos de vista diferentes. É a minha opinião. E vamos para os elogios. Abraçando a tendência de provas com um estudo de textos, inferências, vocabulário, isso sim é bem interessante. A UPE, nesse sentido, é bem rica, eu acho bem interessante a prova. Nesse sentido sim, não é? A temática é que eu acho que poderia ser um pouco mais coerente, um texto com o outro. Mas, então, somente uma questão que faz uma alusão mais direta à ideia de gramática, que é a primeira questão, que diz assim, né? Fala sobre o título Quino, el tímido papá de Mafalda, né? El tímido papá de Mafalda, fazendo uma referência, explicando Quino. Então, uma característica, né, de uma construção apositiva. Está muito tranquilo, muito legal isso aí. Foi a única referência gramática de maneira mais clara. E aí, a maior parte com textos, a mesma estrutura de utilizar em algumas questões assertivas, enumerando-as de 1 a 5 e depois para fazer com que o aluno observe quais são as verdadeiras. Bem interessante. Questão de semântica, quando fala na quinta questão sobre han protagonizado la exposición estrella. Então, exposição estrela, o que é isso? E aí vem a ideia de destaque, muito interessante. Uma questão com vocabulário um pouco mais elaborada, que diz assim: en Mafalda cumple medio siglo sin haber perdido un ápice de vigência. E ápice aqui com valor de nada, ou algo muito pouco, não é? Pode ser novo para o aluno, na verdade, muito possivelmente. E a ideia de utilizar uma questão que faça com que o aluno observe quais são as palavras-chave, bem interessante nesse aspecto, não é? E aí no segundo texto, as citações de Ana Maria Matute, também bem interessantes. Uma questão de vocabulário que me chama a atenção, questão 12, onde diz assim: nunca me ha aburrido. E a resposta é a letra E, entediado, porque aburrir tem a ver com entediar, e não com aborrecer, porque aborrecer é ter a versão, aborrecer em espanhol, é ter uma versão a alguém ou a algo. Então, muito inteligente isso aqui, casca de banana. Indo para o questão 15, bem interessante, que até em português o aluno poderia se atrapalhar. Quando diz assim, nem sequer una vocación, nem sequer, que vai introduzir uma ideia que é menos importante. Achei bem bolada essa questão. E o texto 3,
que fala sobre a Copa e um vocabulário variado, bem interessante, chamando atenção para a hinchada, que é torcida. O que vem a ser a resposta da questão 18. Muito interessante. Nesse sentido, em relação ao nível, foi interessante. De novo, o que eu chamo a atenção é para a ideia de 3 textos que dialogam entre si no que diz respeito à ideia da linguagem, uma linguagem mais próxima ao cotidiano, tá beleza. Mas são textos que, fora isso, não dialogam entre si. Essa é a opinião que trago para vocês, mas estou confiante que vocês fizeram uma boa prova, uma boa leitura, um bom trabalho realizado. Fiquem na paz.